Saudações, meus amigos e irmãos da fé. É uma honra estar aqui hoje no canal Histórias Fantásticas para compartilhar com vocês minha trajetória como profeta de Israel. Eu sou Gade, servo do Senhor Altíssimo, e testemunhei momentos decisivos ao lado do rei Davi. Mas antes de contarmos essa história, quero prometer algo especial. Revelarei aqui um episódio pouco conhecido, um segredo que se passou durante o exílio de Davi, uma profecia que mudou os rumos de sua vida e, por consequência, o destino de Israel. Você não pode perder esta revelação que muito poucos conhecem, apesar de estar nas Escrituras. Olá, meus amigos do canal Histórias Fantásticas. Eu sou Ana Clara Souza e hoje temos uma entrevista muito especial com um personagem que talvez você já tenha ouvido falar, mas nunca conheceu assim, o profeta Gade, conselheiro pessoal do rei Davi. Fica com a gente porque essa história está repleta de surpresas e ensinamentos para a vida. Vamos falar de momentos intensos, profecias inesperadas, decisões corajosas, e como a mão de Deus se manifestava mesmo nas maiores adversidades. E claro, não vamos esquecer das profecias da Bíblia. Elas não apenas orientavam reis e nações, mas também permanecem vivas e atuais até os dias de hoje. Então já deixa o like, compartilha este vídeo com quem você ama e se prepara para uma história emocionante e inspiradora. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Toda semana temos histórias incríveis de homens e mulheres que marcaram as Escrituras e deixaram legados poderosos de fé e obediência. As profecias na Bíblia são como faróis em noites escuras. Elas mostram o caminho, revelam o perigo e apontam para a esperança. E eu, como profeta, fui chamado para isso. Não apenas para predizer o futuro, mas para corrigir, exortar e também consolar. Muitas vezes, o profeta se torna impopular, pois fala verdades que nem sempre o povo quer ouvir. Mas a fidelidade a Deus vem sempre em primeiro lugar. Gade, que alegria tê-lo aqui com a gente. Conta pra gente, como começou sua jornada profética? Foi algo repentino ou Deus já falava com você desde jovem? Lembro de uma das ocasiões mais difíceis da minha vida profética. Foi quando o Senhor me ordenou dizer a Davi para não construir o templo. Imagine isso! Um rei, cheio de amor por Deus, com o desejo sincero de edificar um lugar santo, e eu fui enviado para dizer, você não vai construir. Foi um peso, mas foi também uma lição. Nem sempre o nosso zelo é o plano de Deus. E ele sempre tem razão. Uau! E você viveu ao lado de um dos maiores reis da história, Davi. Como era essa relação? Como era aconselhar um rei tão intenso, tão cheio de paixão por Deus? Mas aqui vai a revelação que prometi lá no começo. Poucos sabem que, durante o exílio de Davi, enquanto fugia de Saul, houve uma noite em que ele quis desistir. Sim, Davi, o homem segundo o coração de Deus, pensou em se entregar. E foi nessa noite que o Senhor me apareceu com uma palavra clara e poderosa para ele. Eu fui até o esconderijo secreto, em meio à floresta de Herete, e profetizei, Davi, não temas. Deus te escolheu e ele te sustentará. Essa palavra reacendeu a chama na alma de Davi. E essa história que você contou da profecia na floresta, que testemunho poderoso! Realmente a profecia tem o poder de reacender a fé. Como você vê o papel das profecias nos dias de hoje? Essa profecia mudou tudo. Na manhã seguinte, Davi reuniu seus homens e recomeçou sua caminhada, guiado pela fé. A profecia, meus amigos, é uma ferramenta viva. Não é só sobre o amanhã. É sobre o agora. Deus fala para mudar vidas, para curar corações e para renovar esperanças. E é por isso que as Escrituras nos exortam a não desprezarmos as profecias. Você tocou num ponto importante, a humildade. Davi pecou sim, mas se humilhou, e Deus respondeu. O que isso nos ensina sobre o caráter de um verdadeiro líder segundo o coração de Deus? E aqui vai outra história especial. Um dia, Davi mandou contar o povo de Israel, mesmo contra a vontade de Deus. Foi uma decisão impulsiva, movida pelo orgulho. E o Senhor me enviou com uma mensagem dura, Israel sofreria consequências. Mas mesmo nesse juízo, havia misericórdia. O próprio Davi se lançou diante do Senhor e disse, seja sobre mim a mão do Senhor, e não sobre o povo.
Eu vi com meus próprios olhos um rei humilhado, um profeta obediente e um Deus misericordioso. Chegando ao fim, Gad, qual seria sua mensagem final para quem está nos assistindo? Minhas palavras finais são estas. Deus continua falando. Por meio das Escrituras, do Espírito Santo, e sim, por meio de profecias. Estejam atentos, mantenham seus corações sensíveis, e lembrem-se, toda profecia deve apontar para a verdade, para o arrependimento e para o amor de Deus. Sigam firmes, meus irmãos, pois o Senhor é fiel. Palavras lindas e cheias de unção. O profeta Gad viveu aproximadamente durante o século X a.C. Ele atuou como profeta e conselheiro durante o reinado de Davi, e foi um dos que registraram partes da história de Israel. Seu fim de vida não é descrito com detalhes, mas sabe-se que morreu em paz, tendo cumprido fielmente sua missão profética. Como está escrito em 1 Crônicas 17, versículo 13. Eu serei para ele pai, e ele me será por filho, e nunca retirarei dele a minha misericórdia. Essa promessa feita a Davi, transmitida por meio de profetas como Gad, nos ensina que Deus é um pai fiel. Aprendemos que Deus usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários, que obedecer pode ser difícil, mas é sempre recompensador. Que a voz de Deus, mesmo quando nos confronta, sempre nos guia para um futuro melhor. Não desista dos seus sonhos, mesmo quando tudo parecer escuro. Lembre-se que Deus sempre fala. Às vezes em silêncio, às vezes em profecia, mas Ele está sempre presente. Abra seu coração e permita-se ser guiado pelo Espírito Santo. Gostou dessa história? Comente aqui embaixo o que mais te impactou. Curta, compartilhe e ajude essa mensagem a alcançar mais vidas. Obrigada por assistir e até a próxima história fantástica aqui no nosso canal.